No dia 14 de setembro de 2023, o juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu uma sentença que podemos dizer que é um divisor de águas em matéria trabalhista no país. Ocorre que o Ministério Público do Trabalho ajuizou em face da Uber do Brasil uma ação civil pública, dentre quais os pedidos principais estavam relacionados ao reconhecimento do vínculo trabalhista dos motoristas que utilizam a plataforma para oferir renda, bem como o dano moral coletivo em razão desse não reconhecimento de vínculo, essa utilização contínua da Uber do Brasil desses profissionais, ou seja, no entendimento do Ministério Público do Trabalho, violando regras de previdência e questões sociais vinculadas ao trabalho. Nesse ponto, vamos destacar que para se ter um reconhecimento de vínculo trabalhista, são necessários preencher alguns requisitos que estão previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Os requisitos são basicamente elencados da seguinte forma: tem que ser uma pessoa física, tem que ter pessoalidade, que tem que ser aquela pessoa, ela não pode ser substituída para exercer aquela função. Tem que ter a onerosidade, ou seja, o recebimento, o oferimento de renda mediante a contraprestação de serviços. O trabalho ele não pode ser eventual, ou seja, você não pode trabalhar hoje e daqui 1 ano ou 2 anos trabalhar de novo. No entanto, existe uma peculiaridade nesse vínculo que eu vou precisar esclarecer melhor observando a sentença. E a subordinação, que é aquele fato do seu gestor, digamos assim, determinar quais são as atividades que você vai executar, lhe aplicar sanções e outras diretrizes vinculadas à subordinação à hierarquia no trabalho. Então vamos lá. No ponto pessoa física já foi finalizado a questão demonstrando que para se utilizar a plataforma tem que ser pessoa física, não pode se cadastrar um CNPJ para rodar no Uber, e você já alcança ali o ponto da pessoalidade, porque precisa ser aquele motorista com aquela foto, com aquele nome que vai rodar diariamente. A onerosidade ela é feita a partir do momento que o cliente ele solicita o Uber recebe o pagamento e passa uma parte desse valor para o motorista. Então ali o juiz já entendeu que os 3 pontos foram amplamente compreendidos, né, na sua sentença. O trabalho não eventual, apesar da Uber ter alegado que hoje em dia não se pode considerar que o trabalho do Uber não é eventual porque ele pode rodar o momento que ele quer, o juiz ele destacou alguns pontos ali para tentar driblar, no bom sentido, né, essa contestação. O que ele fez? Ele demonstrou que a CLT agora permite o trabalho intermitente. E aí é aquele ponto que eu sinalizei que eu ia esclarecer melhor. O trabalho intermitente consiste naquele profissional que ele de fato é contratado, ele tem a carteira assinada, no entanto, ele pode trabalhar hoje, pode trabalhar ano que vem, ele vai ser solicitado pela empresa para prestar o serviço, mas ele tem um vínculo. Só que o pagamento dele é feito, né, de alguma forma específica, ou seja, voltado a quando ele executa e realiza essas atividades. Então o juiz ele demonstrou que mesmo que o motorista abra o aplicativo de 1 em 1 ano, hoje é permitido o trabalho intermitente. Mas não só a fundamentação de que existe um trabalho intermitente pode finalizar o tema do trabalho não eventual, porque é necessário comprovar que aquele trabalhador ele emprega funções, ou seja, ele tem funções vinculadas àquele sistema, que no caso é o Uber. O juiz ele demonstrou uma questão social, uma espécie de sistemática de dependência, na qual o motorista ele entende que ele abrindo o aplicativo, utilizando aquela plataforma, ele vai ter o oferimento de renda para pagar sua conta de luz, sua conta de água, seu aluguel. Ou seja, ele entende que eu vou abrir esse aplicativo, eu vou ter, né, vou executar minhas tarefas ali da forma que eu bem entender, de 8 às 18, e vou oferir renda. Então o juiz entendeu que essa sistemática vincula uma espécie de, é a dependência daquele profissional, de que a vida dele, a sua subsistência está relacionada à sistemática da dependência do Uber.
usei o aplicativo, vou conseguir oferir renda. Outro ponto que ele demonstrou dentro ainda do trabalho não eventual foi o fato de que existem promoções dentro do aplicativo que vinculam os motoristas a realizar atividades. Exemplo, você vai fazer 10 corridas essa semana e vai ganhar um bônus de R$100. Ou seja, você ainda imprime questões voltando ao trabalho não eventual, porque o motorista ele vai ter que estar lá sempre para oferir mais e mais renda para a sua subsistência. Não estamos falando aqui de uma questão de, vou rodar final de semana. Ele usou esse parâmetro, entendeu? Outro ponto, ele foi utilizar as métricas do aplicativo. E aí, o destaque vai para a questão de você poder ter boa avaliação, você ter não ser aplicado sanções, que aí vai casar um pouco com a subordinação. Então, ou seja, as métricas, o algoritmo do aplicativo, ele faz com que você receba uma corrida, então ele delimita ali, ele sempre, imprime, esse rapaz aqui está rodando por semanas, então a tendência é que ele tenha mais corridas, que ele se torne um motorista VIP, e aí o sistema, o algoritmo empregado no Uber, entendeu o juiz da 4ª Vara do Trabalho que essa sistemática, essa organização de dados faz com que o trabalho ele não seja eventual, que se torne uma espécie de dependência do motorista perante a plataforma para manter a sua subsistência. Sim, resumindo tudo que eu falei aqui. Um outro ponto muito importante, e aí ele utilizou como um ponto divisor de águas em sua sentença, foi a questão da subordinação. Ou seja, a subordinação, como eu falei, era aquela questão da hierarquia, do chefe imprimir obrigações para você realizar durante o seu dia, claro, vinculado à tarefa da qual você foi contratada, mas a questão das sanções também. Ou seja, a plataforma Uber, ela tem regras que ela, claro, unilateral, são regras que a plataforma imprime ao motorista que ele deve seguir. Um ponto. A fiscalização da qualidade, ou seja, apesar da avaliação partir dos clientes, os clientes colocam 4, 5 estrelas e a Uber ela vai fazendo ali uma estatística e olha, esse motorista é bom, esse não é. E aí, dependendo do número de reclamações que você tiver, ela vai limitar a sua prestação de serviço e ela vai ainda aplicar sanções. Ela pode te excluir temporariamente, te excluir para sempre. Ou seja, ela aplica sanções demonstrando ali a sua hierarquia perante ao motorista. Ou seja, ela pode limitar a sua prestação de serviço pelo algoritmo, ela pode determinar as regras que você deve seguir, ela pode permitir que essas avaliações impactem nessas sanções. Então, ou seja, o juiz ele demonstrou dessa forma que existe o vínculo trabalhista e assim ele aplicou a sentença da seguinte forma: quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de recursos, a Uber ela vai ter uma obrigação de fazer, ou seja, ela vai ter que apresentar todos os motoristas que estão utilizando o aplicativo na época da prestação da obrigação de fazer, e ela vai ter 6 meses para cadastrá-los como profissionais CLT. Ou seja, ela vai ter que fazer a cada 1/6 por mês, demonstrar em juízo que cadastrei 1/6 dos motoristas que eu apresentei, cadastrei mais 1/6. Até 6 meses. Após isso, vai ser aplicada a multa de R$10 mil por motorista. Outro ponto que teve bastante impacto foi a questão do dano moral coletivo. Em razão dessa questão de infringência de normas trabalhistas, o juiz ele entendeu em aplicar o dano moral coletivo com base na quantidade média de motoristas. E o dano ficou em R$1 bilhão. Enfim, esse é um caso que divide opiniões, tanto questões econômicas, questões de cunho social também, sobre reconhecer o vínculo, sobre permitir um mercado ali mais livre no qual o profissional ele exerce sem estar vinculado a determinada empresa. Enfim, vamos ver os próximos capítulos e eu irei atualizar vocês. Muito obrigado pela atenção.